Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 47 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano passado, Enem 2019, que trata sobre atomística. Mais especificadamente, ela quer saber o nosso conhecimento sobre o modelo atômico de Bohr. Só recapitulando aqui, para resolver essa questão, a gente tinha que lembrar da principal diferença do modelo atômico de Bohr em relação ao seu anterior, que é o Rutherford. Vamos fazer essa pequena revisão aqui. No modelo de Rutherford, se a gente lembrar, o átomo ele tem um núcleo positivo, ok? E os elétrons estão em volta desse núcleo positivo na eletrosfera. Então, cada bolinha dessa aqui seria um elétron e os elétrons estão ali na eletrosfera. Foi a descoberta de Rutherford, esse é o modelo atômico dele. Só que, como a gente sabe, o modelo atômico do Rutherford tem um problema muito grave, que é, se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, por que essa carga negativa não é atraída pelo núcleo e se choca com ele? Como que esse átomo é estável da forma que ele é? Então, esse era um problema que o modelo de Rutherford não conseguia resolver. Então, o Rutherford continuou estudando e, junto com o Bohr, criou um modelo atômico mais acertado aqui, que funciona melhor. Que era, ok, nós temos um núcleo positivo, só que os elétrons estão na eletrosfera, eles só podem ter valores de energia determinados, fixos. Então, a energia do elétron no modelo de Bohr ela é quantizada. O elétron só pode ter alguns níveis de energia. E o nível de energia que corresponde a ele estar no núcleo é proibido, ele não existe. Então, o elétron ele tem energia quantizada. Esse é o modelo de Bohr, é a presença das camadas aqui que faz ele tão diferente e tão inovador. E aí, ele descobriu, né, ele pensou nesse modelo estudando os espectros de emissão e absorção do átomo de hidrogênio. Então, o que ele fez para perceber, né, até para calcular essas energias, esses níveis de energia aqui, que são as suas camadas? Ele pegou o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, pegou ele no estado fundamental, ou seja, no estado de mais baixa energia, e forneceu energia para esse átomo, para esse elétron. Aí o que ele observou? Ele observou que esse elétron ele absorvia essa energia em pacotes. Ele não absorvia assim continuadamente, ele absorvia um tanto, depois um tanto, depois um tanto, que correspondeu aos níveis das camadas. Tá? E depois de deixado um tempo, né, depois de absorver essa energia em camadas, em pacotes, o elétron excitado energético, em um alto nível de energia, ele também liberava essa energia depois na forma de pacotes, na forma de com energia quantizada. Então o Bohr interpretou isso aqui como sendo, ok, eu dei energia para o elétron, ele subiu de nível de energia, absorvendo, né, e tendo a energia só as energias permitidas pela natureza, e na hora de perder essa energia, ele perdia também quantizadamente. Né? Ele perdia uma certa quantidade de energia determinada e emitia essa energia correspondente, até voltar ao estado fundamental, o estado de menor energia. Então foi estudando esses espectros de emissão e absorção de energia do átomo de hidrogênio que o Bohr teve a ideia de falar, não, os elétrons estão em camadas, eles têm níveis de energia determinados. Porque esse átomo se comportava assim. Então esse é o átomo de Bohr, ele tem essas camadas. E aí, pessoal,
Para resolver essa questão, a gente precisa saber que quando você aquece um elemento, um material numa chama, o que pode acontecer, tá? Nem sempre, mas o que pode acontecer, especialmente em átomos metálicos, é que os elétrons desses átomos que antes estavam lá no estado fundamental de mais baixa energia, quando você dá energia para eles, você aquece numa chama, num bico de Bunsen e tal, você excita eles, eles vão para um nível mais energético, e aí a tendência é que eles voltem para os níveis de mais baixa energia ao longo do tempo. Essa energia absorvida ela tem que ser liberada porque o átomo sempre tende ao estado de menor energia, o estado fundamental. E essa volta, né, essa liberação, essa volta, ela acontece sempre com liberação de energia. E essa energia liberada, muitas vezes, ela se dá na forma de luz. Então, uma das formas, né, de identificação de elementos é justamente estudando aqui que tipo de luz eles emitem. Por quê? Átomos de elementos diferentes têm níveis de energias diferentes. Então, você tem um átomo X, ele tem níveis de energia diferentes do átomo Y, que pode ter níveis de energia menos separados. E aí, essas emissões aqui de radiação, quando o elétron pula de um nível para o outro, têm energias diferentes. Se elas têm energias diferentes, o comprimento de onda da luz emitido é diferente, e aí a luz tem cores diferentes. Inclusive, a gente pode observar esse fenômeno aqui de emissão de cores diferentes em um fenômeno bem assim cotidiano até, né, bem visível, que são os fogos de artifício. Né? Os fogos de artifício têm cores diferentes porque você coloca lá elementos diferentes, excita eles, né, com a chama, e na hora da explosão eles voltam para os níveis mais baixos, e aí cada elemento emite uma energia diferente, que corresponde a um comprimento de onda da luz diferente, que corresponde a cores diferentes. Então, é isso que forma, isso que causa as cores diferentes de emissão quando você aquece um metal. Uma outra forma de ver isso também é quando você, por exemplo, joga sal, né, sal de cozinha no fogo. Você vai ver que a chama fica amarela. Né? Por quê? Porque o sódio, Na, ele, quando excitado, ele emite energia, né, na hora que os elétrons excitados voltam para o estado fundamental, eles emitem uma energia numa frequência que corresponde à luz de cor amarela. E cada elemento tem uma cor diferente. Então, essa é a resposta da nossa questão que a gente vai ler ainda. Então vamos lá. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. Então, essa é uma das formas mais comuns de se identificar metais. Tá? Fazer o teste de chama, né? Que é colocar ele numa chama, e aí alguns metais têm cores bem características e você consegue identificar ali pela cor que a chama pode se transformar. Então, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética, luz. Ao decorrer o que acontece para essa cor, né, para essa emissão de radiação eletromagnética acontecer? Você precisa ter um elétron mais energético voltando para um estado menos energético, ou seja, uma diminuição da energia do elétron. Então ele sai de um estado mais excitado e parte para um estado menos energético. Estado excitado, estado fundamental. Essa diferença de energia aqui, essa diferença de energia corresponde à energia da luz emitida. Então, ele tem que sair daqui, do excitado, para o fundamental. Então, vamos ler as alternativas. Mudança da fase sólida para a fase líquida do metal. Não, metais, primeiro que eles nem mudam de estado assim, simplesmente com uma chama. Né? Eles têm pontos de fusão muito altos. Então, a passagem de estado sólido para líquido não tende a mudar de cor, na maioria das vezes. Então, é meio estranho.
Combustão de metais também não faz sentido, né? Metais não entram em combustão. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera. Não. Os elétrons aqui, ó, em uma órbita, eles têm energia constante. Então, uma diminuição de energia, primeiro que ela pode até acontecer, mas isso não vai causar emissão de radiação. Letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera. Essa é a nossa alternativa correta. Eu estou saindo de um nível de mais energia para um nível de menos energia. E nesse processo, como a energia do elétron diminuiu, essa energia que sobrou, que foi retirada dele, tem que ir para algum lugar. E aí ela é emitida na forma de luz. E a letra E é o contrário disso, é promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental para os níveis mais energéticos. Esse processo ocorre com absorção de energia, então o elétron está ganhando energia, e não emitindo, e não perdendo. Então esse aqui é o contrário, não faz sentido, tem que ser a letra D. Então essa é uma questão bem recente do Enem 2019, que cobrou o nosso conhecimento aqui basicamente do átomo de Bohr, e o que faz ele ter essas camadas e tal. Beleza? Então tínhamos que conhecer isso daí. Lembre-se sempre dos exemplos práticos, do sal no fogo ou do fogo de artifício para lembrar dessas situações. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 47. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos e a gente se vê amanhã na próxima aula. Até mais e tchau, tchau!